Paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos que nos acompanham aqui no canal Reino do Céu, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, vídeo de edificação para a tua vida, para você que está acompanhando, que tem um pouco de entendimento, que ama a palavra de Deus, que quer crescer em conhecimento, Então esse é o vídeo de edificação. Literalmente, eu quero falar da edificação da casa de Deus, tá certo? Quero fazer aqui um contexto sobre casa de Deus, pois muitas pessoas às vezes não compreendem o que verdadeiramente significa a casa de Deus, Quando a gente olha para a antiga aliança, que contém ali no Antigo Testamento, nós vamos ver no livro de Esdras, no livro de Neemias, eles falando sobre a edificação, sobre edificar a casa do Senhor, edificar a casa de Deus. Se você ainda não conhece os vídeos aqui nesse canal, eu tenho falado sobre casa de Deus, sobre igreja, sobre templos, tem vídeo aí no canal, sobre verdadeiramente o que significa a igreja de Deus, o que significa a casa de Deus, porque aquele da antiga aliança, aquele templo, aquele edifício ali construído por Salomão, que levava o nome de Deus, era intitulado a casa de Deus. Ali era a casa de Deus a sombra da realidade, porque a verdadeira casa, ela viria, assim como as coisas da antiga aliança, todos aquelas rituais da antiga aliança, sacrifício de animais, acender as lâmpadas do candelabro, o propiciatório, o tabernáculo, todos aqueles utensílios, tudo era sombra, tudo apontava para Cristo, Então, a casa também, aonde se fazia essas coisas, apontava para o Cordeiro, apontava para o Cristo, para a realidade. Quando ele viria, ele faria essas coisas, Eu tenho falado bastante em muitos vídeos sobre esse assunto, Quando você vai ver os vídeos de Antiga Aliança, Transição e Nova Aliança, você vai compreender bem isso, Vai ter vai criar ali um fundamento básico para compreender toda a Escritura, Então aqui eu quero trazer sobre a edificação da casa de Deus, Aí a gente se identifica se estamos ou não edificando a casa do Senhor, tá certo? E eu quero ler um trecho que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Então, Pedro está nos dizendo o quê? É bom a gente frisar, Logo que começa o versículo 5, ele está dizendo, vós, ele está falando para uma igreja, ele está falando para a igreja, o corpo de Cristo, ele está falando para a igreja de Jesus Cristo. E Pedro está dizendo, vós também como pedras vivas. O que significa isso? Pedro está dizendo que nós somos pedras que vivem, Nós somos considerados como um tijolinho, uma pedrinha que faz uma construção, tá certo? É isso que Pedro está dizendo. Então Pedro está dizendo que nós somos pedra que vive. Daqui a pouco eu leio o contexto imediato para nós compreender melhor. Pedras que vivem, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo, O contexto imediato, ele vai dizer,
aqui no versículo 4. Chegando vós para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Né? O que Pedro está dizendo? Que quando nós chegamos para ele quem? A pedra viva. Quem é a pedra viva? É Cristo. Né? A pedra viva é Cristo. Reprovada, na verdade, pelos homens. Quem foram os homens que reprovaram a pedra viva? A gente sabe que foi os homens que esperavam nele, mas era religiosamente vivendo, né, na religiosidade e não reconheceram. Os fariseus, os saduceus, era o povo religioso da época, era o povo que cuidava do serviço do templo, era o povo que estava sentado na cadeira de Moisés, né, era o povo que estava dando continuidade ao serviço que Moisés começou. Mas não entenderam, entraram para a religiosidade fez com que eles cegassem, ficassem cegos e não compreendessem. Ou então, Cristo, que é a pedra que vive, né? Cristo é a edificação da casa, Cristo é a casa de Deus, ele veio, mas os homens, por estarem engoldados, né? Por estar cego, por ter dado ouvido à religião, né? E a religião confundiu a mente deles, eles não reconheceram. Então, a pedra que veio, que é a edificação, que é o fundamento da casa, ela veio e não foi recebida por eles. Ou então foi tropeço para eles, né? Reprovada, na verdade, pelos homens, porque os fariseus, a maioria deles, não aceitaram Cristo, então foi reprovado. Tá certo? Mas para com Deus, eleita e preciosa. A pedra angular, a pedra de esquina, que é Cristo, que foi colocada como fundamento, ela é preciosa para com Deus e é preciosa para aqueles que se achegam a ela, para aqueles que reconhecem verdadeiramente que ela é o fundamento da casa de Deus. Né? Então, Cristo, ele é a pedra viva. Por isso que o versículo 5 ele diz: chegai-vos a ele. Né? O versículo 5, vós também como pedras vivas. Por quê? Porque quando nós estamos se chegando a Cristo, estamos se convertendo dos nossos maus caminhos e obedecendo a palavra de Cristo, os ensinamentos do Senhor, então nós estamos fazendo parte do corpo dele, nós estamos sendo, cada um de nós, uma pedrinha que vai formando a edificação de um grande edifício, né? Um edifício que cresce espiritualmente, né? Eu quero ler aqui 1 Coríntios 3,16 para nós contextualizar isso aqui, tá certo? 1 Coríntios 3,16. Quando Paulo está escrevendo uma carta aos Coríntios, Paulo vai dizer assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Ele está dizendo que não sabeis vós que sois o templo de Deus. Ou seja, o templo de Deus é onde Deus habita. Se somos o templo de Deus, então somos a casa de Deus, né? 2 Coríntios 6,16 diz o seguinte: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, né? Ou seja, na Antiga Aliança, fazendo aqui uma reflexão bem breve da Antiga Aliança, quando Deus pede para Moisés construir a tenda, o tabernáculo, Moisés constrói e Deus habitava no meio deles. A tenda hoje estava colocada aqui, e ali estava a Arca da Aliança, e ali estava o povo. Mas amanhã depois, Deus pedia para que o povo fosse para outro lugar, Deus ia e a Arca da Aliança era conduzida no meio do povo, né? Isso apontava para quê? Apontava para Deus habitando no nosso meio quando Cristo viesse, quando a pedra viesse. Então Deus ia o quê? Ia morar dentro do nosso corpo. Deus vinha fazer morada, foi isso que Jesus disse, né?
veio para fazer morada através do Espírito Santo dentro de nós. Então Deus habita em nós e nós somos o templo de Deus, né? Como ele está dizendo aqui, né? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, né? É assim, entre o seu povo, Deus vai andar se movendo através do Espírito Santo dentro de nós, tá certo? E Hebreus capítulo 3 também, versículo 6, nós vamos ter a terceira confirmação. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Olha só. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, né? Ou seja, Cristo na sua própria casa, ele era o fundamento da casa, e como Pedro disse que nós somos pedra, porque somos pequenas pedras que vamos formando espiritualmente o corpo de Cristo, né? Então, Cristo na sua própria casa, na qual casa somos nós, Cristo habitando em nós e nós nele. Nós somos o edifício espiritual da casa de Deus, tá certo? Então, meus irmãos, já que compreendemos o que é casa de Deus, vamos compreender o seguinte: como é que nós edificamos a casa de Deus hoje? A edificação da casa de Deus, ela se dá pela pregação do Evangelho, né? A gente sabe que lá no passado ela foi construída com tijolo, com cimento, né? Com ouro, com prata, com muitos materiais, muitas matérias ali. Mas que hoje na nova aliança ela não é mais construída com tijolo, com cimento, com barro, com areia, com ouro, com pedra, com madeira. A casa de Deus não é construída dessa forma. Hoje na nova aliança a casa de Deus ela é construída através da pregação do Evangelho, né? As pessoas vão se convertendo e vão se unindo. Não importa onde elas vão estar se unindo, elas vão estar se unindo em algum canto, e aquilo ali está se formando, né, a casa de Deus. Então a importância de pregarmos o Evangelho, né? Pregarmos o Evangelho aonde estivermos. Temos que ser uma luz para os gentios, como a Bíblia diz que nós temos que ser carta para o mundo, né? Temos que ser uma carta para o mundo. A nossa vida, ela tem que dar testemunho, né? A nossa vida tem que dar testemunho de que estamos em Cristo, né? Com um bom testemunho de conhecimento, de pregação, né? Não tendo escândalo nas nossas vidas, e com isso pregando o Evangelho, que as pessoas vão também se tornando pedras através da conversão. Das pessoas se convertendo, elas vão se transformando em pedras vivas e vai a casa de Deus se edificando. Já que vemos que nós estamos nos últimos dias, hoje mais do que nunca devemos falar, devemos pregar, devemos anunciar o Evangelho o mais rápido possível, para que a casa de Deus ela seja completamente edificada. Pedro capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados, né? Ou seja, Cristo, ele se torna uma pedra de tropeço para quem tropeça na palavra, para quem não quer a palavra, para quem não quer o conhecimento, para quem não quer a verdade. Ele vai se tornar uma pedra de tropeço. Mas aqueles que amam a verdade, examinam a verdade e vivem a verdade das Escrituras, é a pedra eleita e preciosa, né? Aí no versículo 9 ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Que coisa linda, meus irmãos. Que coisa linda, né? Ele está dizendo que nós somos povos escolhidos, aqueles que amam a palavra são povos escolhidos para anunciar a virtude daqueles que vos chamou das trevas, né? Então é o que eu acabei de falar. Quando pregamos o evangelho, quando anunciamos as boas novas daquele que nos chamou, foi Cristo que nos chamou. Quando atendemos o seu chamado, pregamos a sua palavra, levamos a sua palavra para as nações, para os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, para os nossos colegas de escola, de faculdade. Nós estamos fazendo o quê? Exatamente construindo a casa do Senhor. Tá certo, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aí o teu like aí para ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube. Compartilha com os teus amigos nas redes sociais. E fica na paz do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, tá bom?